Fala, galera. Mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 37ª rodada, conhecida como penúltima rodada do Brasileirão da Série A. Muitas coisas já foram definidas na rodada passada, né? E nesta rodada poderemos ter a definição do campeão, poderemos ter a definição do último rebaixado, ou seja, muita coisa pode ser definido e ficar para a última rodada a situação de Libertadores. Que poderemos ir para a última rodada sabendo quem são os 4 rebaixados, já sabemos 3. Poderemos saber o 4º nessa rodada e também poderemos ir para a última rodada tendo já o campeão e tendo apenas a briga ali entre 5 times para quem irá para a fase de grupos da Libertadores e quem irá para a pré-Libertadores. E também uma definição ali dos 2 times que não irão para a Sul-Americana, porque apenas 2 times, tirando os 4 rebaixados, 2 times não irão para a Sul-Americana. O restante vai para a Sul-Americana ou para Libertadores. Então o canal Resenha com Magalhães, mais uma vez, e pela penúltima vez, vem dar os seus palpites e seus pitacos e suas análises e comentários em uma rodada do Brasileirão. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar da política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrita. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Bom, vamos lá, cara. A rodada começa nesse dia 2 de dezembro. Entramos no último mês do ano. Aí a gente já começa a fazer aquelas reflexões de tudo que aconteceu no ano. Quer dizer, tem gente que não faz reflexão nenhuma, né? Mas geralmente as pessoas começam a fazer reflexão, eu sou um. Começa a fazer reflexão, tudo que aconteceu, do que eu imaginava que poderia acontecer esse ano, o que realmente aconteceu, o que não aconteceu. E os clubes também, né? Tem clubes que fazem planejamento, né? O planejamento já começa no ano anterior. E alguns times, nitidamente, o planejamento foi completamente errado. Completamente errado. A gente tem aí alguns exemplos de times aí que passaram vergonha esse ano. Flamengo, Atlético Paranaense, que nem na Libertadores vai estar. Viraram memes, né? O Botafogo, que está virando meme, né? A maior amarelada da história do futebol. E dentre outros times, né? As SAFs, né? Planejamento errado. Bahia, Vasco, Cruzeiro. Planejamento completamente errado. Independente do que aconteça, se não cair, o planejamento foi errado. Somos SAFs, temos dinheiro. Não adianta nada, irmão, se não tiver planejamento certo. Expertise do Grupo City. Cadê a expertise do Grupo City? Foi pro ralo. Tá brigando contra o rebaixamento. Ou seja, muitas coisas que se planejam, algumas não deram certo, porque foi planejado errado, e alguns estavam na cara que estava errado. Alguns planejamentos estavam na cara que estava errado. Vou te dar um exemplo. Porra, você dá mais de um mês de férias pro seu time. Você não continuar com o treinador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Saiu, esse aí só são 2. E foi no mesmo time, no Flamengo. Porra, óbvio que não ia dar certo. Você esperar um treinador para janeiro, pro cara assumir, tendo o Flamengo 15 dias para treinar, para disputar o Mundial de Clubes. Pô, tá de sacanagem. Então, irmão, você vê
que o fato de já estamos planejando com antecedência não quer dizer que vai dar certo e não quer dizer que o planejamento foi correto. O do Flamengo, por exemplo, foi completamente furado. E já vou te adiantar. A probabilidade do planejamento do Flamengo também ser furado para 2024 é muito grande. Não por causa do Tite. É porque quem deveria sair não vai sair. Então, a tendência é que o planejamento do Flamengo também seja errado. Mas o papo agora não é esse, também não é o Flamengo. É só o exemplo que a gente está dando, que quando chega no final do ano, já se começa o planejamento para outro ano. E o ano já pode ser furado no planejamento. Então, você já pode destruir o ano de 2024 com o planejamento em 2023. É isso que eu estou querendo dizer. Isso em relação a todos os times, eu dei como exemplo o Flamengo, que foi a maior vergonha do ano. Beleza? Então é por isso que eu citei. Então, já se começa muito planejamento dos times que foram rebaixados, já começa o planejamento para o ano que vem. Os times que estão livres de rebaixamento já começam. O Atlético Paranaense, que a gente citou, sabe que não vai para a Libertadores, que vai ficar na Sul-Americana, tem que comemorar os seus 100 anos de história, então já começa o planejamento em 2023 para 2024, ou seja, esse período já se começa a pensar o que se vai fazer no próximo ano. E agora a gente vai dar os nossos palpites para a penúltima rodada do Brasileirão. Então vamos lá, galera. Jogos sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado, 2 jogos. Domingo, 8 jogos. Ou seja, sábado teremos 2 jogos. Domingo, 8 jogos. E aí, no meio da próxima semana, na quarta-feira, teremos a última rodada com todos os jogos ao mesmo tempo, no mesmo horário, 9h30 da noite. Essa rodada poderemos ter, como eu falei, as definições. E tem um jogo em especial. Tem um jogo em especial na parte de cima da tabela. Esse jogo em especial, óbvio, que é Palmeiras contra o Fluminense. E por que em especial? E por que o destaque é o Fluminense? Bom, por que o destaque é o Fluminense? O Fluminense é o destaque porque tem que se saber qual Fluminense vai jogar. Fluminense vai jogar a Vera contra o Palmeiras? Vai jogar para não perder? Vai jogar sério? Ou o Fluminense vai com o time reserva, com o time misto? Se o Fluminense for com o time misto, o Fluminense também não está errado. Entendo o que eu estou falando. O Fluminense já ganhou a Libertadores. O Fluminense já fez o seu ano. O ano do Fluminense já está feito. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca e ganhou a Libertadores. O ano do Fluminense está espetacular. Não tem chance aí em Campeonato Brasileiro. Então, irmão, o Fluminense já fez a sua parte. Se os outros não fizeram, o problema não é do Fluminense. Se o Fluminense for com o time reserva contra o Palmeiras, cara, paciência, é direito do Fluminense. Essa é a minha opinião. O Fluminense vai com o time reserva porque ele não quer que o Botafogo seja campeão, que o Flamengo seja... Irmão, Botafogo e Flamengo que fizessem a parte dele. Se não fizeram, o problema não é do Fluminense. Simples assim. Simples assim. Então o Fluminense é o destaque. Qual é o Fluminense que vai jogar contra o Palmeiras? Qual é o Fluminense? Até para você dar um palpite nesse jogo, você vai ter que saber qual é o Fluminense. Vai com o time todo principal ou vai com o time reserva para a última partida ir com o time principal? Porque a última partida é em casa. É a despedida do Fluminense, do seu torcedor antes do Mundial. Então pode poupar os jogadores, né? Para ir para esse jogo. Ou vai com o time principal contra o Palmeiras e na próxima partida vai com o time misto no primeiro tempo e com o time misto no segundo tempo para todo mundo jogar. Pode ser isso. A gente não sabe, eu não sei. Sai muitas notícias, o presidente falou que vai jogar sério, o Cano falou que quer jogar Vera por causa disso, por causa daquilo, todo mundo quer jogar. Bom, mas a gente só vai saber quando tiver o jogo, que é no domingo. Então, para mim,
o jogo principal é Palmeiras e Fluminense, mas o destaque principal é o Fluminense. O Fluminense é o ponto ali de equilíbrio ou desequilíbrio dessa rodada em relação à briga pelo título. Beleza? E na parte de baixo da tabela? Na parte de baixo da tabela, na minha opinião, o jogo em destaque é América Mineiro e Bahia. Por que América Mineiro e Bahia? Porque a disputa contra o rebaixamento só tem uma vaga no Z4. Que ninguém quer essa vaga. Porque América Mineiro, Coritiba e Goiás já estão rebaixados. Então só resta um. O Bahia tem, dos concorrentes, o jogo mais fácil. Porque o Vasco pega o Grêmio fora de casa. O Cruzeiro pega o Botafogo aqui no Rio. O Santos joga fora contra o Atlético Paranaense. Então, o jogo menos complicado é o do Bahia. Tá? Então, para mim, esse jogo, na briga contra o rebaixamento, é o destaque. Por que é o destaque? Porque se o Bahia perder ou deixar de ganhar, o Bahia provavelmente será o rebaixado. Como assim? Porque o último jogo do Bahia é contra o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, mesmo que não esteja brigando pelo título, tá? Mesmo que o Atlético Mineiro não esteja brigando pelo título, o Atlético Mineiro vai estar brigando por uma vaga direta na Libertadores. Então o jogo do Bahia, mesmo sendo em casa contra o Atlético Mineiro, é um jogo super tenso, aonde o time do Atlético Mineiro é melhor do que o do Bahia. Então a probabilidade do Bahia pontuar contra o Atlético Mineiro é muito menor do que pontuar contra o América Mineiro. Então, para mim, o jogo em destaque é América Mineiro e Bahia na parte de baixo da tabela. Se o Bahia ganhar, a tendência é que o Bahia saia da zona de rebaixamento. E entre o Santos ou o Vasco, Cruzeiro não. Cruzeiro está a 4 pontos do Bahia. Ou entre Santos ou entre Vasco. Porque eu não acredito que Santos e Vasco, os dois irão ganhar os seus jogos. Não acredito, a gente vai falar aqui. Então, cara, 2 jogos em destaque. Palmeiras e Fluminense. O Fluminense, por saber como vai jogar, quem é que vai jogar. E o do Bahia, que pega o último colocado e a oportunidade do Bahia vencer e sair da zona de rebaixamento e empurrar Santos ou Vasco da Gama. Porque se o Bahia não ganha do América Mineiro, esquece. A tendência é cair. A tendência é o Bahia cair. Então vamos lá para os confrontos que teremos nesta rodada. Eu ia falar mais alguma coisa, mas acabei esquecendo. Vamos lá. Teremos no sábado Corinthians Internacional. 2 times que não correm mais risco de rebaixamento. O Corinthians fala assim, não, Magalhães, o Corinthians ainda tem um pequeno risco. O Corinthians está ali com 47 pontos, ainda tem um risco. Pô, não tem risco nenhum. Não tem risco nenhum. O Bahia pode até chegar aos mesmos 47 pontos. Mas, irmão, Santos e Vasco não vão chegar. Santos e Vasco não vão chegar. Então, parceiro, não vejo o Corinthians com risco de rebaixamento. Corinthians, o Internacional é o 10º e o Corinthians é o 13º. O Internacional tem 49 e o Corinthians tem 47. É um confronto direto ali por posição, né? Até por uma graninha. E a tendência é que os dois estejam na Sul-Americana. Então, cara, é um jogo, na minha opinião, sem tensão. Não tem tensão esse jogo, a minha opinião. O jogo, o Internacional já está na Sul-Americana, sem perigo, ritmo de festa não, de férias, né? Porque festa no Internacional não tem que comemorar nada, mas ritmo de férias, então vai jogar ali leve e solto. E o Corinthians, que também não tem nada a comemorar, mas pelo menos está se garantindo na Série A, e pode garantir ali a Sul-Americana. Acho também muito difícil o Corinthians não ir para a Sul-Americana. Então, é um jogo, sim, que não tem ambição. Corinthians Internacional. Eu vou de empate, 1-1. Corinthians Internacional, eu vou de empate, 1-1. Também no sábado, Atlético Mineiro e São Paulo. Esse jogo é importante em relação a domingo. Porque se o Atlético Mineiro vencer, o Atlético Mineiro empata em número de pontos com o Palmeiras. Se o Atlético Mineiro vencer, vai a
os mesmos 66 pontos do Palmeiras. Também vai ficar com 19 vitórias. A diferença é o saldo de gols. Que a diferença de saldo de gols do Palmeiras para o Atlético Mineiro é de 8. O Atlético Mineiro tirar esse saldo de gols em um jogo, golear o São Paulo por 9-0, esquece. Bom, sei que esse campeonato tá maluco, mas o São Paulo toma uma goleada de 9-0. Fora de cogitação. Mas eu acredito numa vitória do Galo. Para mim, o Galo vence o São Paulo 2-0 Atlético Mineiro em cima do São Paulo. Coloca o Atlético Mineiro 2-0 em cima do São Paulo. O São Paulo, livre de qualquer perigo de rebaixamento, já está na Libertadores, ou seja, férias, né? Planejamento já para 2024. O Atlético Mineiro, para mim, vence. 2-0 Atlético Mineiro em cima do São Paulo e coloca uma pressão em cima do Palmeiras. Coloca uma pressão em cima do Palmeiras para o jogo contra o Fluminense. Porque no ruim, se o Palmeiras não ganhar, empatar, a próxima partida do Palmeiras ele vai ter que ganhar. Não vai poder empatar. Porque se o Atlético Mineiro ganhar de novo, passa a ser campeão. Isso desde que o Botafogo não ganhe. Né? Que o Botafogo está na frente do Atlético Mineiro nesse momento. Então, cara, Atlético Mineiro e São Paulo, eu vou de Atlético Mineiro 2-0. No domingo, temos Flamengo e Cuiabá. E teremos no Flamengo, aí, para sua torcida, a despedida, né, do Felipe Luiz, que já falou que vai encerrar a carreira. A torcida do Flamengo agradece ao Felipe Luiz por tudo que ele fez. Super campeão no Flamengo. Está na história do Clube de Regatas do Flamengo. E a gente espera que essa diretoria, que não entende nada de futebol, não cometa o desatino de não aproveitar o Felipe Luiz na comissão técnica do Tite. Ou na comissão técnica permanente do Flamengo. Botar o Felipe Luiz para ser treinador da base do Flamengo, para ele começar a sua nova carreira, que eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai ser um dos grandes treinadores do país. E também do Rodrigo Caio, que também fez muito pelo Flamengo, mas infelizmente se machucou bastante. Mas foi um dos maiores zagueiros que passaram pelo Flamengo. Infelizmente, as contusões encurtaram um pouco, né, a situação. Então o Flamengo vai ter essa festa, né, para a despedida desses dois jogadores. E o Flamengo ainda tem muito. Pode não ter muita chance em relação ao título, né? Porque tem um saldo de gols muito grande em relação ao Palmeiras, que não tem como tirar. Tem um saldo em relação ao Botafogo, um saldo em relação ao Atlético Mineiro. Mas, esperança de mais que morre. Mas a chance do Flamengo ser campeão é muito pequena. Mas o Flamengo precisa continuar pontuando nesses últimos 2 jogos para ir para a Libertadores. Já está na Libertadores, mas ir para a Libertadores na fase de grupos, para não precisar jogar em fevereiro, aquela pré-Libertadores. Então o Flamengo tem um jogo à vera contra o Cuiabá. Cuiabá é um time joado quando joga fora de casa, mas o Cuiabá já vem também em queda, não tem perigo de cair, está na Sul-Americana, vai estar na Sul-Americana. Então eu acredito no Flamengo, eu acredito que o Flamengo vença o Cuiabá. Eu vou aí de Flamengo 2-0 Flamengo em cima do Cuiabá. Eu vou de vitória do Flamengo, 2-0 Flamengo em cima do Cuiabá. Aí agora o jogo fundamental. Bom, Palmeiras e Fluminense. É o jogo que pode dar o título ao Palmeiras. Como assim? Vamos lá que o Atlético Mineiro não vença o São Paulo. Empate. O Flamengo pode vencer, porque tanto faz, não. Apesar que se o Flamengo vencer, fica com os mesmos pontos. Mas aí fica com os mesmos pontos, o Palmeiras precisa vencer. Então, o Atlético Mineiro não pode vencer. Se o Flamengo vencer, a possibilidade do Flamengo tirar o título do Palmeiras é quase 0, por causa do saldo de gols. E aí depois teremos, ou no mesmo horário, não, depois teremos ainda um Botafogo jogando contra o Cruzeiro. Então a vitória do Palmeiras em cima do Fluminense pode decretar o título do Palmeiras nessa rodada. O Palmeiras vai acabar de jogar e depois vai ter que ficar secando o Botafogo. Dependendo do que acontecer no jogo do Botafogo, o Palmeiras pode comemorar o título. Pode comemorar o título dentro do vestiário. Mas para isso precisa ganhar. Tá? Ou contar que Atlético Mineiro, Flamengo e Botafogo percam.
tá? O que eu não acredito que aconteça com os três. O Fluminense. Qual é o Fluminense que vai jogar? Bom, a gente está escutando muita coisa, né? O Fluminense, o Palmeiras não vence o Fluminense há 4 jogos. O Fluminense tem uma preocupação com o gramado sintético. Então isso aí já é uma preocupação do Fluminense, com o gramado sintético, e machucar alguém. Então essas preocupações que o Fluminense tem, e tem aqui aquele detalhe, tem muitos jogadores do Fluminense que não querem enfrentar o Palmeiras, tem jogadores pedindo para não irem a São Paulo, né? Os comentários que se dá, tem jogadores que não querem jogar contra o Palmeiras. Tem a preocupação do Fluminense com o gramado sintético, né? Que pode causar alguma lesão em algum jogador. Então, cara, também tem, pelo outro lado, o Fluminense não perde para o Palmeiras há 4 jogos. Pode querer manter a invencibilidade. Então tem uma sucessão de situações que a gente tem que avaliar. Cara, se o Fluminense for com o time completo, eu dou empate, 1-1. Se o Fluminense for com o time completo, eu dou 1-1 Palmeiras e Fluminense. Se o Fluminense for com time misto, eu coloco Palmeiras 2-1 Palmeiras. Então, para mim, o Palmeiras não perde pro Fluminense. Mas se o Fluminense for com time completo, 2-1 Fluminense. 2-1. Não, se o Fluminense for com time completo, 1-1 Palmeiras e Fluminense 1-1, se o Fluminense for completo. Se o Fluminense for com time misto, eu boto 2-1 Palmeiras em cima do Fluminense. Para mim, o Palmeiras não perde o Fluminense. O Fluminense não ganha do Palmeiras lá. Mas, se for completo, o Fluminense empata com o Palmeiras. Essa é a minha opinião. Botafogo e Cruzeiro. Bom, difícil você fazer qualquer análise do Botafogo. O Cruzeiro, o Botafogo precisa ganhar. O Botafogo precisa ganhar por 2 coisas. Mas a principal coisa é o Botafogo ficar entre os 4 primeiros. O Botafogo já está na Libertadores. Só que a queda do Botafogo é tão grande que o Botafogo corre o risco de não ir para a Libertadores na fase de grupos e para pré-Libertadores. Isso corre o risco. Tem um risco sério de não ir. Então, cara, o Botafogo tem que ganhar, tem que ir para cima. O Cruzeiro, por outro lado, tem uma vantagem em cima do Bahia de 4 pontos. O Cruzeiro vai jogar ali no mesmo horário do jogo do Bahia, né? Que o Bahia vai estar jogando com o América. O Cruzeiro tem que pensar, sim, na vitória, mas tem que pensar no conjunto, na classificação. O empate para o Cruzeiro não é de todo ruim. Porém, o que é mais fácil? Você jogar contra o Botafogo ou contra o Palmeiras? Hoje é contra o Botafogo. O Cruzeiro já vai saber, quando entrar em campo, qual foi o resultado do Palmeiras. Se o Palmeiras já ganhou ou não ganhou, se o Palmeiras perdeu. Se o Palmeiras perder, o Cruzeiro sabe que o Palmeiras vai babando pro último jogo. Se o Palmeiras ganhar, e de repente pode já ser até campeão, o Cruzeiro sabe que o Palmeiras vai com uma outra visão. Pode ir até de ressaca pelo título. Mas o Cruzeiro tem que pensar na pontuação. O último jogo do Cruzeiro, como a gente falou, é contra o Palmeiras. Cara, 1 ponto pro Cruzeiro não será de todo mal. Por quê? Porque o Cruzeiro, além de olhar pro Bahia, sabe que o Vasco tem um jogo dificílimo contra o Grêmio, que está brigando por Libertadores, e o Santos tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não briga mais por nada. Mas o jogo do Vasco é complicadíssimo. Então esse empate do Cruzeiro pode fazer o Cruzeiro abrir 3 pontos em relação ao Vasco. Então o Cruzeiro tem que pensar na classificação. Então, o Cruzeiro tem que pensar, de repente, que esse 1 pontinho vai ser muito bom. Cara,
Eu vou de... Cara, o psicológico do Botafogo não existe, mas eu vou de empate. Eu vou aí de empate 1-1 Botafogo e Cruzeiro. Vou de empate Botafogo e Cruzeiro 1-1. América Mineiro e Bahia. Esse é o jogo pro Bahia. Se o Bahia não ganhar do América Mineiro, está rebaixado. Que isso, Magalhães? Se não ganhar, vai estar rebaixado. Porque, irmão, a probabilidade de ganhar do Atlético Mineiro, mesmo jogando em casa, é muito menor do que ganhar do América Mineiro. Tudo bem, o Vasco tem jogos difíceis. O Bahia pode, com um empate, né, ultrapassar o Vasco, já que o Vasco tem um jogo difícil. Mas, cara, a minha sensação é essa. Se o Bahia não ganhar do América Mineiro, que é o último colocado, esquece. A tendência de rebaixamento é de quase 100%. Porque o último jogo é contra o Atlético Mineiro. Aí vai ter que torcer para um milagre. Mas eu acredito que o Bahia vai vencer o América Mineiro. Eu coloco 3-1 Bahia em cima do América Mineiro. 3-1 Bahia em cima do América Mineiro. Eu acredito no triunfo do Bahia em cima do América Mineiro. Então eu vou de América Mineiro 1, Bahia 3. Fortaleza e Goiás. Fortaleza e Goiás. Fortaleza já livre do rebaixamento. Fortaleza já classificado para a Sul-Americana. Em casa contra o Goiás, já rebaixado. Fortaleza se despedindo da sua torcida. Acredito em mais uma vitória do Fortaleza. Para mim, Fortaleza... 2-0 Fortaleza em cima do Goiás. 2-0 Fortaleza em cima do Goiás. Fechando aí sua participação no Campeonato Brasileiro em casa, né? Porque depois tem um jogo fora. Mas para mim, fecha ali, consegue a classificação para a Sul-Americana, como o Tinga falou, batemos na trave, fomos vice-campeões, ficou aquele gostinho de quero mais, e a gente quer a Sul-Americana, e o Fortaleza está na Sul-Americana. Eu acredito que o Fortaleza fecha com chave de ouro não, porque deu a Sul-Americana ficou engasgado, né? Mas fez história o Fortaleza e pode fazer muito mais ano que vem. Então vai se despedir da sua torcida tem que aplaudir o Fortaleza por tudo que vem fazendo. Então acredito no Fortaleza, 2-0 Fortaleza em cima do Goiás. Bragantino e Coritiba. Bragantino, que já está na Libertadores, briga pelo título muito difícil, mas tem possibilidade ainda de vaga direta na Libertadores. É o jogo em casa, desde que coloquem a cabeça no lugar, porque no jogo contra o Fortaleza o Bragantino estava completamente desequilibrado. O Bragantino vence o Coritiba. Eu vou de Bragantino. Vou de Bragantino 3-1 Bragantino em cima do Coritiba. 3-1 Bragantino em cima do Coritiba. Grêmio e Vasco da Gama. Grêmio já está na Libertadores, brigando pela vaga direta. O Grêmio, ganhando do Vasco, pode entrar no G4. Por quê? Pode ter uma derrapada ou de Botafogo, ou de Flamengo, ou de Atlético Mineiro. E aí ele ganhando, passa esses times. Então, cara, deixa eu até dar uma olhada aqui, só para mim ver aqui uma coisa. Não, cara, Não, apesar que se o Grêmio empatar, chega a 63 pontos. E um desses perder, o Grêmio também entra. Então, porque o Grêmio tem um número de vitórias maior. Se Atlético Mineiro, Flamengo ou Botafogo, um desses três perderem. Se Atlético Mineiro, Botafogo ou Flamengo, um desses três perderem, e o Grêmio empatar com o Vasco, o Grêmio entra no G4. Tá? Porque tem um número de vitórias maior. Grêmio e Vasco da Gama. Um jogo tenso pro Vasco da Gama. Tenso. Que pode não decretar o rebaixamento, mas, irmão, colocar a situação do Vasco em desespero no último jogo. O Vasco tem que pelo menos empatar esse jogo. Por quê? Por mais que o Bahia ganhe seu jogo, o Vasco empate, o Bahia passe o Vasco da Gama, o Vasco vai jogar contra o Bragantino e o Bahia contra o Atlético Mineiro. Quem é mais forte? O Atlético Mineiro.
A probabilidade do Bahia ganhar do Atlético Mineiro, mesmo jogando em casa, é menor do que a do Vasco, de ganhar do Bragantino. Então, cara, um ponto do Vasco contra o Grêmio não será tão ruim assim, apesar do Vasco poder terminar na zona de rebaixamento. Cara, isso é um jogo tenso, parceiro. Tenso. Se o Vasco ganhar, vai ser uma vitória, parceiro, pra botar na história do Vasco. Por causa da situação. Mas eu vou de Grêmio. Eu vou de Grêmio 2-1. 2-1 Grêmio em cima do Vasco. O Vasco tá muito desesperado. Muito desesperado. Então eu vou de Grêmio. E vem de uma derrota pro Corinthians em casa. Vou de Grêmio 2-1 Grêmio em cima do Vasco. E fechando a rodada, Atlético Paranaense e Santos. Atlético Paranaense. Jogadores completamente decepcionados. Torcida completamente decepcionada. Provavelmente o estádio não vai estar cheio. É a despedida do Atlético Paranaense do Campeonato Brasileiro. Despedida melancólica, fora da Libertadores. Vai para a Sul-Americana. A Sul-Americana, a torcida do Atlético Paranaense provavelmente não está engolindo muito, mas é o que vai ter. Ano que vem, né? Se anima de novo, mas esse ano vai ser frustrante. Principalmente porque ano que vem é o centenário do Atlético Paranaense e queriam estar na Libertadores para comemorar esse centenário. Vai querer terminar bem. O Santos é a mesma situação do Vasco. O Santos decide em casa contra o Fluminense. Né? Provavelmente o Fluminense com o time todo reserva contra o Santos. Fora de casa. Que o Fluminense... não. O Fluminense todo reserva? Não. O Fluminense provavelmente vai com o time de repente até principal contra... joga em casa porque é a despedida do Fluminense, da sua torcida. A situação do Santos também é bem complicada. Bem complicada. A situação menos complicada para mim nessa rodada é do Bahia, que pega o América Mineiro. Cara, mas eu acho que o Santos consegue um empate contra o Atlético Paranaense. Eu vou de 1-1. Não. Vou de 2-2. Atlético Paranaense e Santos eu vou de 2-2. Atlético Paranaense 2, Santos 2. Então tá aí os meus palpites. E como eu falei, os dois jogos mais importantes dessa rodada, na minha opinião, é Palmeiras e Fluminense e América Mineiro e Bahia. Vamos ver o que acontece. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.